Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então mais uma vez entrar na presença do nosso Deus, glorificar e exaltar o seu nome, agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem suprido em nossas vidas, principalmente pela nossa salvação que somente o Senhor Jesus poderia nos dar. Vamos falar com Deus agora então? Feche seus olhos, eleva o seu pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Queremos neste momento colocar nas Tuas mãos este culto, para que seja o Senhor dirigindo pelo Teu Espírito Santo. Então, Senhor, nos prepara, perdoa os nossos pecados em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a falar a cada coração, a revelar, a tratar, a curar, a restaurar, a fazer uma grande obra na vida de todos que estão participando, que irão participar, no nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, Pai, esta casa, este lar, esta família, esta pessoa que está aí participando conosco, esse culto ao Senhor. E também abençoa os seus familiares, todos os seus, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em deslocamento, aonde quer que se encontre essa pessoa, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, que tudo que seja feito neste lugar, aonde esse culto está sendo ministrado, seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Bom dia, igreja, mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmã Deise, a irmã Maria Cristina, irmão Luiz Fernando, a irmã Wanda que está aqui ao meu lado, e a você que está participando e irá participar aonde esse vídeo está inserido, na plataforma onde esse vídeo estiver inserido aí. Um bom dia e a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha compartilhar com a igreja aquilo que Deus está colocando no seu coração nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, o irmão está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Bom dia a todos os presentes e aos que vão nos acompanhar. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje eu vou compartilhar com os irmãos o Salmo 115, só fazendo um aviso que eu estou recebendo sinais aqui que a minha internet está instável. Vamos contar com a graça de Deus, né, para que eu consiga falar sem nenhum problema. Graças a Deus estamos aqui, né? Deus nos concedeu mais uma semana. Estamos aqui em mais um domingo para louvar, engrandecer e, como diz o meu pastor Paulo Roberto Capanema, discernir a palavra de Deus. Discernir é entender, não é averiguar, é esquadrinhar, é procurar entender tudo. E não estamos aqui porque queremos. Nós estamos aqui porque queremos e não forçados. Estamos aqui voluntariamente porque fomos alcançados pelo Espírito Santo, fomos alcançados pela graça de Deus, fomos chamados e escolhidos. Nós temos um Deus cuja palavra é inerrante, é perfeita, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Essa palavra, ela nos sustenta, ela mantém a nossa fé viva e ela nos exorta também e nos consola. Graças a Deus por isso, que nós temos um Deus a cultuar, um Deus vivo e sempre presente, e que habita nas regiões celestiais. Então vamos, irmãos, agora ao Salmo 115. Eu vou fazer a breve leitura. A minha Bíblia é a versão Almeida, Revista e Atualizada.
Bom, aqui na minha Bíblia, não é, o título desse salmo é Honras somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Bom, antes, vou fazer a leitura agora, fazendo algumas considerações, e eu gosto sempre de lembrar aos irmãos que nós devemos, quando estudamos, quando meditamos no Antigo Testamento, nós temos que entender que naquela época Jesus ainda não tinha vindo, tudo, a promessa da salvação, o Messias ainda não tinha chegado, e se cria em Deus pela fé, pela simples fé, como é hoje, com a diferença que o Messias já veio. Mas da mesma forma que o povo naquela época não via a Deus, nós também não vimos Jesus, mas nós cremos. E que é melhor, nós temos o Espírito Santo em nós, que nos leva ao temor. Então, precisamos sempre ter em mente essa diferença. A igreja nessa época não existia. Quando nós formos ler o Antigo Testamento, temos que imaginar o presente para sabermos interpretar o que está sendo dito aqui. Senão, vamos viver no passado, em promessas terrenas que foram feitas a Israel e não a nós. Amém? Então eu vou começar a ler aqui. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Aqui ele faz uma adoração, não é? Que nós fomos feitos para adorar a Deus, não é? Então só o nome de Deus deve ser adorado e nada mais. Continuando, porque diriam as nações, onde está teu Deus? Nosso Deus, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Então aqui
É o mundo que nos pergunta, cadê o teu Deus? Você está nessa dificuldade, cadê o teu Deus? E está aqui, aqui o salmista responde, não é? No céu está o nosso Deus, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Ou seja, aqui ele fala da soberania de Deus, independente do nosso temor. Se estamos passando por momentos difíceis, isso não vai abalar a nossa fé. Isso não descredibiliza Deus. Então, as pessoas que são da terra, que não são chamadas e escolhidas, elas vivem essa coisa terrena. Se você não está bem, se você não está com dinheiro suficiente, não adianta. Eles associam a Deus com as coisas dessa terra. E nós não somos dessa terra. E Jesus falou: é certo que no mundo sofrereis aflições, mas esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, continuando, ele fala aqui. Prata, aí ele tece considerações dos incrédulos. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam e seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quanto neles confiam. Então, ele aqui faz duas críticas e precisamos prestar muita atenção. Quem esculpe ídolos, quem pinta ídolos, está como aqui, semelhantes a eles, mortos, espiritualmente mortos. Não adianta você pegar, sair carregando um ador com uma imagem em cima, você está espiritualmente morto. A adoração é em espírito e em verdade. A adoração é o temor a Deus. Essa é a verdadeira oração. Então, todos os que confiam nessas coisas, confiam no dinheiro, em riquezas, confiam em deuses, seja lá em milhões de religiões, estão todos espiritualmente mortos. Não são de Deus. Continuando. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Sim, nós confiamos no Senhor. Então, Ele é o nosso amparo. O Espírito Santo nos consola. Ele é o nosso escudo. O escudo é o capacete da fé, a palavra de Deus. Isso é o nosso escudo. A fé em Deus, que de tanto nós absorvermos a palavra, nós nos fortalecemos, independente das circunstâncias. Se as circunstâncias são ruins, devemos enfrentá-las. Vamos passar por momentos de dificuldades e entristecidos? Vamos. Mas tudo que estamos passando aqui é temporário. Como os irmãos podem ver, está tudo aqui está ligado, ele está falando a questões terrenas, mas nós não. Nós somos cidadãos dos céus. Nós moraremos na Jerusalém celestial. É completamente diferente. Essa é a grande diferença do cristão. Nós vivemos aqui, sofremos perseguições, mas isso aqui não é o fim de tudo para nós. Isso daqui, dentro em breve, será o começo da nossa eternidade. Então vamos lá. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor.
tanto pequenos como grandes. Então, aqui ele fala que nós, que somos filhos de Deus, nós somos abençoados. E qual é a maior bênção? A maior bênção é a salvação, é a consciência de quem nós somos. Essa é a verdadeira bênção. E aqui ele fala uma outra coisa: Deus não faz acepção de pessoas, Deus não olha só os pobres, Deus não olha só os que têm mais alguma condição financeira. Não, ele olha a todos. Ele acolhe a todos que os temem. E tem uma coisa muito importante que é preciso falar, que é para não confundir os irmãos. Nunca misturem prosperidade com salvação ou com estar realmente debaixo da guarda de Deus. Não existe essa ligação. É preciso falar que as maiores fortunas do mundo, não, essas famílias não acreditam. Então, nunca estabeleçam essa ligação. Nunca se frustrem com o fato de termos pouco dinheiro ou muitas vezes até insuficiente. Você vai ficar triste? Vai. Vai sofrer? Vai. Mas se com Jesus morrermos com Jesus, nós seremos ressuscitados. Nada impede, como o apóstolo Paulo falou em Filipenses, que nós possamos colocar diante de Deus em oração e súplicas todas as nossas angústias. Senhor, eu estou tendo muita dificuldade, eu preciso arranjar um trabalho melhor, eu preciso receber mais, eu estou com necessidades materiais. Clame a Deus, procure a Deus. Se possível, fazendo parte da igreja, de uma igreja verdadeiramente de Jesus Cristo, converse com o pastor. Veja se é possível pegar uma cesta básica. Busque a Deus. Busque ajuda no meio do povo de Deus. Sonde o seu próprio coração para viver se não está em pecado também. Isso é muito importante, porque o pecado cria uma separação entre nós e Deus. Continuando, no versículo 14. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Graças a Deus por isso. Sede benditos no Senhor, que fez os céus e a terra. Imagina que maravilha você ter a certeza de que você é um bendito de Deus e que Ele abençoa a nós e a nossa família. Nós podemos até não enxergar, não entender, mas haverá o dia que nós poderemos ter certeza. Mas há uma coisa: a salvação. Eu me lembro que essa semana eu estava numa reunião técnica da minha profissão, e de repente um profissional lá, muito experiente, falou: eu não tenho certeza da minha salvação. Aí eu falei para ele: você não lê a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Lógico, a fé é dom de Deus, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu falei: busque mais ler a palavra, mergulhe nos rios do Espírito, que você terá a sua fé restaurada. E uma coisa, crer em Deus de coração é uma coisa, mas quando ele falou que não tinha certeza da salvação, ele estava duvidando da fé pelo desconhecimento da doutrina. Ele não era rebelde, ele não estava desafiando a Deus, ele só era fraco, mal alimentado. Então eu aconselhei isso a ele. Vamos ver, né? Vamos orar pelo irmão aí. Então, continuando aqui. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Vamos lá. Deus, não é, nos deu aos homens a terra, e o homem entregou a governança da terra a Satanás.
Mas precisamos entender o seguinte: essa terra não é a nossa terra definitiva. Vivamos segundo as leis, levando o evangelho, sendo o exemplo, mas nós não podemos nos firmar em nada aqui, não é? E os mortos, quem são esses mortos? Os mortos, que ele quer dizer, são os mortos de espírito. Esses não louvam a Deus, não conhecem a Cristo. E ele continua falando, não é? Os mortos que não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Os mortos que não louvam o Senhor são os que vão descer à região do silêncio, a trevas profundas. E ele termina dizendo: nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Ou seja, nós vivemos bendizendo ao Senhor, louvando a Ele, desde agora, nesse momento, e para sempre na nossa ressurreição. Então, pastor, era o que eu tinha a falar, eu devolvo a palavra ao Senhor, agradeço a minha oportunidade, peço que, se for necessário, o Senhor faça os reparos. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus, né? Não tem, né, reparação, né? Apenas realçar aqui aquilo que o irmão falou, né? De uma forma geral, a função principal que nós fomos criados e foi para a adoração de Deus, né? E a questão do Éden, a queda do homem, é o desvio dessa função. O irmão explicou muito bem a questão do desvio da adoração, né? Fazer imagens, esculturas, e tantas pessoas que produzem essas imagens e essas esculturas, como aquelas que adoram estas imagens e esculturas, elas estão cometendo aí a idolatria, né? Que é desviar a adoração que somente pode ser devida, é só devida a Deus, não a mais ninguém. Então, somente a Deus é dada a glória. É importante a gente entender isso, né? Então, quando a gente fala que não é para adorar imagem, escultura, não é uma questão pessoal, né, da igreja cristã, evangélica ou protestante, né, ou daqueles que assim o creem, mas é a colocação bíblica, né, para adorar somente a Deus, conforme o Salmo 115 que o irmão Luiz acabou de ler agora. Está bem explicado aí o Salmo, né? Qualquer um de nós pode ler e ver direitinho, letra por letra, e não é a única passagem na Bíblia que fala sobre isso, né? Isaías fala sobre isso, Novo Testamento fala sobre isso. Então, essa questão da adoração devida a Deus, esse cuidado com o desvio de adoração, né? Verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, conforme João 4 lá. Então, muito importante essa questão. Também a soberania, né? A soberania de Deus sobre as nossas vidas, sobre tudo, né? Sobre o universo, sobre os anjos, sobre os seres espirituais. E isso independe das circunstâncias que estão aqui na Terra. Quer dizer, a nossa adoração, nosso serviço a Deus não está condicionado a se a gente vai ser rico, ou se vai ser pobre, se a gente vai ter saúde, ou se não vai ter, se vai ser feliz na vida sentimental, se não vai ser. Não pode estar condicionado a estas coisas, até porque é uma coisa muito superior. Então a gente precisa sempre estar subordinado a essa soberania de Deus, né? Então, o irmão também tocou na questão que essas pessoas que cometem essa idolatria, né, a adoração de imagens, seja qual for a motivação, a gente procura muito, não, mas é para agradar a Deus. Como eu vou agradar a Deus fazendo uma coisa que ele já disse que não se agrada, né? Uma coisa que ele abomina. Como que eu posso agradar a Deus praticando uma coisa que ele abomina? Então, nós precisamos entender que Deus ele nos fez mais inteligentes do que os animais. Para isso, para que a gente possa analisar as coisas e tomar a decisão conforme a vontade de Deus e não conforme aquilo que a gente acha que é bom para Deus, né? Não é, existe um Deus só e nenhum de nós é esse Deus. A gente precisa ter consciência disso. Então é importante a gente ter essa noção correta daquilo que agrada a Deus e não ficar querendo arrumar desculpas para fazer aquilo que nos agrada. Também o irmão tocou na questão que o Senhor é nosso escudo, né? E que esse escudo ele funciona através da fé, né? E essa fé que é dada por Deus a cada um de nós. E a fé também é uma questão que leva a gente a viver independente das circunstâncias, daquilo que está acontecendo
na nossa vida, ao nosso redor, né? A pessoa que anda pela fé, ela não vai deixar que as circunstâncias abalem, ainda que sejam circunstâncias bem adversas, né? Bem problemáticas, questão de doença, questão de problemas financeiros, questão de outros tipos de injustiças, né? Como a gente tem visto por aí no mundo, muita injustiça aí, muitas pessoas inocentes aí sendo injustiçadas, né? E muitas pessoas ímpias, né? Aí sendo exaltadas, mas não se esqueça que os humilhados no final serão exaltados, né? E esses que estão se exaltando a si mesmo, e como o irmão Luiz, muitas dessas pessoas aí que estão aí abastadas, né? Ricas, poderosas, né? Elas não creem em Deus. E isso é a pior pobreza que pode ter. É a pobreza de Deus, é a pobreza de espírito, a pessoa que realmente não consegue entender a grandeza desse Deus e se submeter a ela. Então é importante a gente ver essa questão aí. A maior bênção, o irmão Luiz falou sobre isso também, é a salvação. Nada mais importante em nossas vidas do que a salvação. Então, nós não devemos confundir a salvação com prosperidade, com sucesso na saúde, com sucesso na vida sentimental ou em qualquer área de nossas vidas. É importante, o irmão Luiz tocou muito bem essa questão. Devemos, conforme o irmão Luiz colocou, colocar diante de Deus todas as nossas necessidades em orações, todas em súplica, né? E como ele falou, fazendo a avaliação dos nossos corações para saber se não tem nenhum pecado, alguma coisa que está ali impedindo esse relacionamento com Deus. Se tiver, conserta-se, né? Pede perdão, se arrependa, deixe de praticar e vai orar aí tendo desimpedimento, né? E aí pode ser que isso vá fazer que essa oração ela venha a ser atendida, se estiver, é claro, de acordo com a vontade de Deus. Então, o entendimento também, o irmão Luiz traz aí a questão da fé, sempre ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele citou até o exemplo lá do amigo lá, o colega dele que não tinha certeza da sua salvação. E quando a pessoa não tem a certeza da sua salvação, ela está na igreja, mas ela tem dúvida quanto à sua salvação, é porque ela não está se alimentando realmente da palavra de Deus. Ela não conhece tudo aquilo que Jesus investiu em nós para a salvação. A salvação não depende de nós, a salvação não depende de quem quer ou quem corre. Paulo fala sobre isso, mas de quem aprove a Deus escolher. Então, se a pessoa tomou uma decisão, ela veio para a presença de Deus, ela sente a necessidade de ter Jesus na sua vida, ela sente a necessidade de perdão dos seus pecados, essa pessoa é uma pessoa que foi escolhida por Deus, mas ela não pode ser escolhida e ficar plantada e não crescer, né? Ela precisa ser plantada no Senhor Jesus, né? Ela tem que estar inserida na videira para que ela possa crescer, para que ela possa produzir frutos, né? E aí a necessidade de alimentar, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Ouvindo a palavra, né? Orando. E não devemos fazer só no dia de domingo, né, irmãos? A gente deve fazer isso, né? Não precisa ler uma enciclopédia todo dia, né? Mas ler um capítulo, né? Ler uma passagem da Bíblia ali, ora a Deus, né? Pede o entendimento daquela passagem, medita naquela passagem. Assim a gente vai alimentando a nossa fé diariamente, vai se fortalecendo espiritualmente diariamente. Então, como o Luiz também falou sobre os mortos, né? Que a pessoa, não, ele não está falando de morto que está no cemitério, está falando de morto-vivo, né? São os mortos-vivos, não tem aquele morto-vivo lá dos seriados, das séries, né? E nós temos na Terra muitos mortos-vivos, que são os incrédulos, são aqueles que não creem em Deus, são aqueles que não têm a salvação. E eles não louvam a Deus, né? Então a pessoa, ela dá glória às coisas criadas, ela dá glória a si mesma, ela dá glória a outro homem, mas ela é incapaz de dar glória a Deus. Então os mortos não louvam o Senhor e vão ficar no silêncio, né, eterno, na ignomínia eterna, no sofrimento eterno, por conta de rejeitarem o ser mais importante e poderoso de todo o universo, para o qual nós fomos criados para adorar. E no final, ele coloca aqui, fechando aqui, que nós louvamos a Deus, nós vivemos uma vida para adorar a Deus. Então, uma palavra muito boa que nos posiciona espiritualmente, a nossa posição espiritual, e que acorda, né, pelo menos deveria acordar, aqueles que acham que estão servindo a Deus, mas estão cometendo um pecado gravíssimo, que é o pecado da
idolatria, da adoração de imagens, de esculturas, ou de qualquer coisa, tá? Tem gente que não adora imagens de escultura, mas adora o dinheiro, né? Tem gente que adora um familiar, tudo aquilo que a pessoa coloca à frente de Deus é o seu objeto de adoração. E nós não podemos ter nada na frente de Deus, né? Então, se o meu filho não mudar de vida, eu saio da igreja. Então, você está com esse filho na frente de Deus. Não porque a igreja seja Deus. Quando a gente fala igreja, nós não estamos falando do prédio físico. Nós estamos falando daquela cuja cabeça é o Senhor Jesus, a igreja invisível. Então, se você condiciona alguma coisa para continuar no corpo de Cristo, que é a igreja invisível, então você tem um ídolo, você está adorando um ídolo, você tem alguma coisa que está atrapalhando a sua adoração perfeita a Deus. O que fazer, né? Pedir perdão, né? Se arrepender, pedir perdão, se consertar e praticar uma adoração genuína a esse Deus maravilhoso. A palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Irmão Luiz, parabéns aí, que deixou-se usar pelo Espírito Santo para trazer uma palavra aí que realmente traz recursos, né, para a igreja no dia a dia, a pessoa pensar, meditar e falar: realmente, né, eu preciso melhorar nisso aqui, né? Eu acho que tem algumas coisas realmente que tem que ser consertadas para que eu tenha uma resposta de Deus. Pode até não ser a resposta que eu quero, ou que eu acho que eu quero, mas é aquela resposta que eu realmente preciso de Deus. Então, o importante é que Deus responda, né? Pode não ser aquilo que a gente quer, mas com certeza será aquilo que nós estamos precisando. Então, que Deus continue abençoando aí a sua vida, a tudo aquilo que aprove colocar debaixo da sua responsabilidade, do seu trabalho, né? A Cristina, todos aí, no nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? E agora, vamos louvar o nosso Deus? Qual hino que nós vamos louvar no dia de hoje? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 476 da harpa cristã. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, sequer lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu o Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia também, irmã Jaqueline, que também está conosco agora. Paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. E vamos abrir as nossas Bíblias agora no primeiro Epístola aos Coríntios, capítulo de número 6. Primeiro Epístola aos Coríntios, capítulo de número 6.
Nós vamos do versículo 1 até o versículo de número 11. Enquanto os irmãos vão abrindo aí, eu vou pedir a Deus que nos conceda aqui sabedoria. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, no Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Então a palavra começa assim, né? Aventure-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós foste vos lavastes, mas foste santificados, mas foste justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essa é a palavra que Deus traz para nós aqui hoje, né? Palavra importante, fala sobre a questão do litígio entre os irmãos, né? Como está no título, Paulo censurando aí essas contendas, essa discórdia que está dentro da igreja. Então ele faz uma censura, né? Ele fala sobre isso aí, e ele fala aqui em 3 partes, né? A gente vai começar aqui na primeira parte, que é do versículo 1 ao 6, né? Que essas não eram apenas questões jurídicas, mas também questões espirituais. A igreja, ela estava vivendo ali com algumas pessoas que não tinham evidências, né, da salvação, né, da transformação que a salvação produz naquele que crê no Senhor Jesus, naquele que passa a viver para Cristo, né? E o texto também fala dessa transformação, né, daquilo que nós éramos antes e daquilo que nós passamos a ser depois, antes de Cristo e depois de Cristo. Então vamos reler agora com mais calma aqui o texto e vamos entender aquela parte. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócio terreno, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante o incrédulo? Então, o questionamento ali, que as questões que que deveriam ser resolvidas na igreja, né, ali em Coríntios, não estavam sendo resolvidas
da igreja estavam sendo levadas diante dos incrédulos. Então, Paulo ele fala sobre isso e lembra a igreja o seguinte: olha, vocês, a igreja do Senhor Jesus, vão ter que julgar os anjos, né? Vocês vão ter que julgar os seres espirituais, vocês vão julgar o mundo, coisas grandes, coisas importantes, e vocês não podem resolver, mediar os pequenos conflitos que há entre vocês. Então é isso que o Paulo ele começa a dizer na igreja, né? Mostrando aí essa questão. A igreja ela vai julgar os anjos rebeldes, os anjos que se desviaram da sua finalidade para seguir a rebelião iniciada por Satanás. Então a própria igreja vai se sentar com o Senhor Jesus para julgar esses anjos. E aí, será que não pode julgar uma questão entre irmãos, as questões espirituais? Às vezes ali o irmão está discordando de outro, por uma questão até de palavra, ou às vezes é um litígio por causa de alguma palavra mais dura que foi dada e aquele irmão ficou aquilo guardado no coração. E aí eu vou processar o irmão por calúnia, eu vou processar a irmã por injúria, né? Eu vou processar o irmão fulano de tal, porque ele me pediu lá 5 mil reais e não me pagou, né? De repente, sei lá o que houve lá com o irmão Zequinha, né? Ele ficou desempregado e não pôde pagar, e o irmão vai lá e entra na justiça, não leva o irmão, né, ao conselho da igreja, porque que a igreja vê lá, como foi falado agora, de repente a igreja pode ali subsidiar isso aí, pode ver se o irmão está precisando de uma ajuda, e vão levando as questões diante dos ímpios para a vergonha da própria igreja. Então a igreja precisa ter esse cuidado, né? São questões que possam ser resolvidas. Agora, a gente não pode pegar essa palavra também para dizer que o irmão chegou, está falando de irmão, né? Vamos mudar o nome certinho, está falando de irmão, né? Não está dizendo falso irmão, que é aquela pessoa que se fantasia de irmão para dar golpe nos outros, para fazer estelionato, entendeu? Não é isso, né, irmão? Cuidado, que tem muito espertalhão dentro da igreja lá que se diz irmão. Esse tem que ir mesmo lá para a justiça, não tem jeito, né? Tem que questionar judicialmente, né? O camarada deixou a mulher, não paga pensão para os filhos, não paga pensão para a mulher, deixou todo mundo na necessidade, tem que ir lá no tribunal, não tem jeito, é assim que tem que ser feito mesmo, não é isso que está se dizendo aqui, tá? São questões menores, questões que poderiam ser resolvidas com a conversa na igreja, com a conversa ali, com a liderança, né, com irmãos mais idôneos. Então é isso que ele está falando, qualquer coisinha já iam direto para levar ao conselho dos ímpios, ao tribunal dos ímpios, para resolver aquilo ali, né, das incrédulos. O ímpio aqui é o incrédulo, a pessoa que não crê. Então era esse o questionamento que estava sendo feito, né? A igreja não estava entendendo isso aí. E ele falava, será que não tem uma pessoa sábia? Você sabe que o grego, né, o berço, né, um dos berços da civilização, né, os filósofos, né, as pessoas ali que tinham mais conhecimento, começou na Grécia, né, conhecimento secular, mas começou na Grécia. E eles gostavam muito de filosofar, de falar das coisas, né, da criação do mundo, da origem das coisas, né, dos sentimentos. E dentro da igreja não tinham pessoas sábias que tinham condições de ir ali e acalmar aquela situação, e mediar aquela situação e transformar aquela situação, que às vezes é uma contenda de palavras, às vezes é uma contenda espiritual, problemas espirituais, que precisavam ali de uma mediação espiritual e não de uma mediação secular. Então é isso que ele está falando aqui. Aí no versículo de número 7, ele diz assim, só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmo fazei a injustiça e fazei o dano, e isto aos próprios irmãos. Então, a questão levantada é o seguinte, só de ter essas questões, essas demandas entre vocês, né, já é uma vergonha, já é uma derrota. Né? Por quê? Porque o novo nascimento ele produz um caráter diferente, um comportamento, uma mudança de comportamento diferente. Então já era uma vergonha ele estar aquilo ali, tendo aquela situação. Então,
muitas dessas pessoas, às vezes até estavam deliberadamente causando prejuízo aos irmãos e entrando na justiça para receber dos prejuízos que eles tinham causado. É aquela questão do irmão que não se converteu, né? Ainda está ali no processo e ele está querendo levar vantagem. Está dizendo assim, você não só você vai para levar o irmão para a demanda lá no tribunal secular, na questão do dano, mas foi você que causou o prejuízo. Então a pessoa causa o prejuízo para o outro, ainda vai requerer que ela tenha o direito dela. Como a gente vê isso, né, na terra, né? Agora vê isso dentro da igreja, é estranho, né? Na terra as pessoas vão lá, fazem as coisas erradas, culpam as outras, ainda se bobear processo e coloca na cadeia o outro que não tem nada inocente na situação. Mas na igreja, fazer essa coisa, ou apoiar, né, irmãos, é claro que não está correto, né? Então, não. Antes você sofre um dano, entendeu? Antes você ali naquela situação, então às vezes o irmão ou a irmã falou uma palavra mais áspera, você não gostou, mas aquela pessoa está num processo ainda de conversão, aquela pessoa ainda está conhecendo a palavra. E aí tem gente que já vai logo com a espada na mão e já corta, já bota para fora, já lança lá nas trevas anteriores. Não, aí tem que ter sabedoria, é melhor sofrer o dano agora, né? É melhor aguentar essa cilada aqui agora para o bem dessa pessoa, para que ela não se perca. Porque mais tarde ela vai entender que ela fez está errado, que o que ela fez não está de acordo com a palavra de Deus. Então, é isso, né, que ele está colocando para nós aqui. Essa situação de a pessoa se preocupar com o irmão, com a irmã, e não ficar brigando por causa de coisas pequenas, coisas que não vão levar a nenhum, não, sofre o prejuízo, né? Tem problema não, deixa, eu vou sofrer esse prejuízo e Deus ele vai honrar, né? Depois eu vou conseguir de volta aquilo ali. Então, se for essa situação, tá? Repetindo, né? É bom frisar, que a gente sabe realmente que tem pessoas que gostam, né, de causar prejuízo deliberadamente, pessoas espertas que se infiltram no meio para tentar explorar os irmãos, né, para tentar explorar a igreja. Então, nesse caso aí, se for algum ilícito, tem que ir à justiça mesmo, resolver, ou mesmo aquele irmão precisa ser chamado lá pela igreja e falar, irmão, aqui é diferente, né, aqui a gente tem que agir com honestidade. Aqui a joga limpa, aqui não tem negócio de chegar aqui e dar a volta, estelionato, né, cheque sem fundo, essas coisas aqui. Não, a igreja ela tem que ser um exemplo, tá? Inclusive com os negócios, não é só dentro da igreja não, tá, irmão? É fora da igreja também, né? Tem irmão que dentro da igreja tem até asinha, mas quando chega lá fora, né, tá dando volta em todo mundo, né, tá batendo, tá brigando, tá xingando, tá dando um péssimo testemunho do Senhor Jesus. Não pode ser assim, tá? Principalmente lá no mundo, nós temos que ser luz, nós temos que ser sal, tem que ser diferente, tá? Então, Paulo ele fala sobre isso. Então, é melhor sofrer o prejuízo, o dano, né, muitas vezes, né, do que estar ali brigando por coisa pequena, por coisa que não vai levar a lugar nenhum. Tá? Então, se você tem essas situações aí, tem aqueles rompantes aí, fala assim, mas o irmão está começando na fé, não sabe nem o que ele está falando, né? Aí, mas esse irmão tem que sentar, né? Tem que ouvir a palavra, né? Tem que passar pela escolinha dominical, tem que realmente crescer espiritualmente. E isso ele tem que ser orientado, né? E aí tem que cabe a liderança da igreja, os irmãos mais idôneos, estar levando ele a isso aí. Bom, nós não devemos também deixar as pessoas soltas, né? Desgarradas, sem ter orientação. Precisam ser orientadas. 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, essa é a palavra de Deus, né, irmãos? Então, não é o que eu quero, não é o que você quer, não é o que nós queremos, é o que Deus quer. E é ele que está dizendo para a gente que essas classes de pessoas não herdarão o reino de Deus. Pode bater o pé, espernear, dizer que Deus está sendo injusto, dizendo que isso não é legal, que Deus é aquilo, aquilo outro, mas ele vai continuar sendo Deus. E a vontade dele vai continuar sendo esta, não vai mudar. Então quem precisa mudar? Somos nós. Quem precisa converter o coração? Somos nós.
Quem precisa se adequar a Deus através da sua palavra? Somos nós. É mais fácil a gente se entregar a Deus. É mais fácil a gente deixar o Espírito Santo trabalhar a nós do que resistir a Deus. Nós temos que resistir ao diabo. Nós temos que resistir às coisas que não prestam, mas a Deus não. Ah, mas é difícil vencer determinados pecados, é difícil vencer determinados sentimentos. É pela carne, é pela força do braço. Mas quando nós nos submetemos a Deus, através da sua palavra, as coisas ficam bem mais fáceis, porque é pelo poder do Espírito Santo. Não é por força, nem é por violência, mas é o poder do Espírito Santo agindo na vida da gente que faz essa transformação. Então ele fala sobre essa classe de pessoas que vão ficar de fora, né? Não vai entrar. Então, se tem alguém dentro da igreja, e aí ele falou bem a questão dos ladrões, né? Que gosta de dar volta nos outros, dar volta no irmão, na irmã, né? E quando eu falo volta, não é coisa, não tem gente que dá volta coisa pequena. Já pediu gás para 10 pessoas, está montando ali um armazém para vender gás, né? Porque ele pede o dinheiro do gás para todos os irmãos da igreja, né? E isso é enganar as pessoas, né? Isso aí é usar de má fé, é a mentira, né? O pecado, a mentira já é em si um pecado. Então ela está realmente fora do reino de Deus, porque a palavra de Deus está dizendo isso. Mas não é Deus que nos salva? Sim, é Deus que nos salva. E simplesmente essa aí não foi salva. Porque se ela tivesse sido salva, ela ia se adequar à palavra de Deus. Ela ia dar evidência dessa salvação. É o poder de Deus que manifesta em nós essa vontade de não fazer essas coisas. Então, se a pessoa ainda continua tendo essa vontade e praticando, porque você pode ter vontade e brigar contra a sua vontade pelo poder do Espírito Santo. Nós não estamos livres de ter vontade. A nossa carne, ela pode em um momento ou outro gritar um pouco mais alto. O problema é quando nós nos submetemos à nossa vontade e não à vontade de Deus. A gente precisa lutar contra a nossa vontade. É essa a questão. Ninguém estaria, porque de repente tem alguém falando, mas então eu estou no inferno, porque todo dia vem um pensamento ruim na minha cabeça. Não, você não está no inferno. Porque esse pensamento ruim vem, mas você não se entrega a ele, você luta contra ele e você vence ele pelo poder do Espírito Santo. Isso é a vida do crente, gente. Não pensa que todo mundo está em paz, não. A gente vive numa guerra, e essa guerra é mais do homem interior com o homem exterior. Essa luta constante, aí, essa briga que nós brigamos com nós mesmos. Nós estamos brigando com nós mesmos. Tem que brigar com os outros, mas a maior briga é com nós mesmos, tá? Então, para transformação, o Espírito Santo falando com a gente está errado, e a gente vai lá e se adequa àquilo que o Espírito Santo fala conosco. A palavra de Deus revela para nós e a gente se adequa àquilo que a palavra de Deus está falando para conosco, né? Então é importante. E no versículo 11 ele reforça isso. Tais foste alguns de vós, mas vós lavaste, mas foste santificado, mas foste justificado, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, embora alguns de nós cometêssemos alguns desses pecados, né, no passado, uma vez que nós fomos lavados no sangue do Senhor Jesus, nós nos deixamos lavar, porque Jesus não força ninguém, né? O Espírito Santo, ele é educado, ele não chega invadindo, né? Ele sai e toca no nosso coração. E quando esse chamado vem de Deus, aquele que é de Deus, aquele que é escolhido, ele não resiste, né? É uma coisa irresistível para aquele que é de Deus. Se a pessoa é de Deus, ela pode até demorar um pouquinho para ir, mas ela vai. Ela vai porque ela é de Deus. Deus escolheu, então é impossível a pessoa resistir. Então é essa mudança que vai. Então ela já sabe, eu era isso no passado. Então você chegar a pessoa vivia na bebedeira, né, na esbórnia, né, passando a volta nos outros, era violenta, brigona, queria bater em todo mundo e tal, só vivia em confusão. E depois que ela conhece o Senhor Jesus, ela se afasta de tudo isso. Não é que ela não tenha vontade, ela pode até ter vontade, mas ela foge. Ela foge, conforme a recomendação de Paulo a Timóteo, foge das paixões da mocidade. Então, qualquer coisa que desvia ela da palavra de Deus, da presença de Deus, ou que pode fazer isso, ela vai
fugir. Aquilo que ela se sente mais fraca, ela não vai querer enfrentar, ela vai fugir, porque a palavra de Deus não manda enfrentar, né? A palavra de Deus não manda aquela pessoa que era louca pelo carnaval, que nem gostava, que não podia ouvir um tambor, que já estava sambando, já estava indo até o chão, no dia do carnaval ir lá evangelizar no carnaval. É mais fácil ela cair no samba de novo do que ela conseguir algum sucesso ali naquele negócio, né? Por quê? Porque ela era fraca naquilo ali. Estou dizendo para uma pessoa que não, nem gostava do carnaval e tal, ela pode até ir lá, né, não sozinha, vigiando direitinho, e também não se colocar em posições que Deus se agrada, né? No local que o pessoal está passando, tá dizendo, vai lá, Jesus te ama, coloca ali o panfleto para a pessoa, convidando para ir à igreja, dá uma palavra de fé, de repente tem uma pessoa que está lá chorando, está precisando, tudo bem, se a pessoa tem realmente essa vocação e Deus está dirigindo ela a fazer isso, né? Mas se você era uma pessoa que vivia nesse meio e gostava, é muito perigoso. Você está se colocando numa posição vulnerável. Lembra quando o diabo mandou Jesus se jogar lá do pináculo do templo, né? Porque Deus ia salvar ele lá, ia mandar as asas dos anjos para salvá-lo. Ele disse, não tentará, Jesus, hein, irmãos? Não foi qualquer um não, o Filho de Deus, o Deus em carne, em homem. Ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando você se coloca numa posição vulnerável, é como se você estivesse tentando a Deus. Você está tentando a Deus. Então, evita situações que você possa ficar vulnerável, né? Então, é importante isso aí de saber que nós fomos lavados. É a certeza da salvação. Nós temos que ter essa certeza da salvação, porque é ela que nos fortalece. É ela que nos dá força para vencer as fraquezas da carne, as tentações, né? As provações, as lutas, os problemas dessa vida, vêm por essa certeza da salvação. E a gente pode ver de ensinamento, né? A santificação. Nós não vivemos mais conforme os padrões desse mundo. Nós vivemos agora conforme a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Você tem uma identidade. Jesus, ele reconhece. Quando você coloca o seu joelho no chão, quando você ora, quando você fala com Deus, ele sabe, é o meu filho, é a minha filha que está falando comigo agora. É uma grande diferença, né? Quando uma pessoa fala com Deus, né, para ver se dá certo, que não dá, para tentar a sorte, quando a pessoa tem a certeza com quem ela está falando. Eu tenho a certeza que eu estou falando com o Pai. Eu tenho certeza que nesse momento Deus está me ouvindo. Então é diferente, né? Então a gente tem essa santificação constante, essa separação, que é aquela luta do homem interior com o homem exterior, do homem espiritual com o homem carnal, né? A nossa natureza carnal. A justificação, tá? O teu passado, o meu passado, o nosso passado, ele não nos define mais. O que nos define? O que seria a nossa definição, a nossa força para vencer o pecado, ou a nossa definição, nosso autoconhecimento teológico, seria a nossa definição, a nossa capacidade para amar o próximo, inclusive aqueles que nos odeiam? Nada disso nos define também. A única coisa que define o cristão, a cada um de nós aqui, é a obra que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. É isso que nos define. É aquela obra maravilhosa, aquela morte sacrificial e a ressurreição do Senhor Jesus é o que define cada um de nós. Nós não nos definimos, nós não somos definidos por aquilo que nós queremos, por aquilo que nós fazemos, pela nossa capacidade, mas pela obra do Senhor Jesus. Só isso que tem o poder para nos definir. É isso que vence o poder das trevas sobre as nossas vidas. E nós precisamos estar sempre cientes disso, porque é assim que nós vencemos as nossas lutas e a nossa batalha. Quanto à igreja, né? A igreja, ela é um lugar de adoração, é um lugar de busca a Deus, é um lugar de aprendizagem, mas essa palavra mostra para a gente também que é um lugar de o quê? Solucionar conflitos e fazer reconciliação. Tá? Então não é lugar para se alimentar intrigas, né? Se alimentar contendas, discórdia. A igreja é esse lugar de adoração,
é um lugar que nós estaremos ali também solucionando esses conflitos, né? Fazendo com que haja reconciliação. Não é possível que pessoas fiquem brigadas dentro da igreja e achem que são irmãs. Não é assim, né? Não funciona. Então, se são irmãos, tem que reconciliar. Se são irmãos, tem que ter uma mediação e consertar esse negócio. Não pode ser assim, né? E pior, tem pessoas que estão dentro da mesma casa, né? E dizem que são irmãos, né? Em Cristo. E elas estão sem se falar, estão brigadas, né? Então, essas coisas precisam ser consertadas, né? E somente o poder de Deus para consertar, né? Então, muitas vezes o colega pode te prejudicar, pode fazer alguma coisa até no trabalho, não precisa ser na igreja não, no seu trabalho, né? Mas ao invés de uma retaliação, né, ao seu próprio modo, né? Primeiro você busca o quê? Falando no irmão, tá, gente? Reconciliação, né? Agora não, se a pessoa está te prejudicando num direito seu, de uma forma deliberada, né? Isso aí tem que ir para os trâmites legais, né? Os tribunais, entendeu? Não é você deixar a pessoa passar a perna em você e ficar, também o crente não é, né, alienado, né? O crente não pode ser bobão, então tá te passando ali a perna, tá tirando alguma coisa que é seu. Você tem que requerer o seu direito direitinho, né? Na justiça, no DP, aonde for, né? Vai requerer o seu direito. É o direito seu, você vai requerer. Mas não retalie por você próprio. Não seja você a fazer justiça com as suas próprias mãos. Ora a Deus, coloca diante do Senhor e vá buscar os canais legais para resolver a questão. Tá? Então, não vai nesse negócio, não, irmão, tem que perdoar porque você é irmão, sabe como é que é? Tem que deixar esse cheque sem fundo para lá, né, tal. Você tem conta para pagar, às vezes você tem família, tem que sustentar filho e tal, como é que você vai levar prejuízo desse? Né? Então tem que realmente, até porque uma pessoa que faz isso é muito difícil ser de fato um irmão. Né? Então, sempre que tiver um episódio também, né, de desrespeito, né, na família, no grupo social que você está inserido, buscar a conciliação. Né? Se for na igreja, os líderes da igreja estão ali para fazer isso. As pessoas mais idôneas, seus irmãos mais experientes estão ali para fazer isso. Então busca ali a reconciliação, né? O retorno do respeito, né? A conversação. Então, se possível, a palavra de Deus diz, nós devemos ter paz para com todos, se possível, né? A gente sabe que às vezes não é possível, mas se possível, vamos ter paz para com todos, né? E se houver uma divergência, não deixe de procurar o seu líder espiritual, né? Divergência entre irmãos, né? Divergência entre você e a pessoa que não quer pagar a pensão alimentícia, vai na justiça lá, né? Vara civil, né? Sei lá, procura advogada, é o seu direito, tá? Divergência com o seu vizinho que não respeita, né? A sua casa, dá uma descarga lá, cai água dentro da sua casa, condomínio, justiça. Tá? Então tem coisa que tem que seguir o tempo. Primeiro tu tenta com ele, vamos conversar, tá prejudicando a minha casa, isso aí não é problema meu não, então com quem de direito, né? Para a gente entender que não é para ficar de braço cruzado em situações em que você está levando grande prejuízo. Ok? Irmãos, aqui fechando, né, concluindo, nós devemos entender que nós somos novas criaturas, que as coisas velhas o quê? Se foram. E agora nós somos chamados como santos, justificados para viver como tal. Então, a nova criatura feita através da obra do Senhor Jesus. Não somos mais o que éramos, somos santos, justificados e para viver como tal. Então, tem que haver mudança de proceder, não pode mais ter aquela raiva, aquele ódio nem contido. Tem que ter um equilíbrio do temperamento, né? E buscar as soluções, primeiro, né? Conversando com a própria pessoa, depois levando a liderança da igreja se é entre irmãos, né? E se é questões civis, né? Direito civil, que está sendo desrespeitado e que não está tendo um acordo, né? Tentou o seu acordo, não conseguiu, aí não tem jeito, né? Isso aí vai para a justiça mesmo, resolve com o juiz lá. Mas tudo com tranquilidade, com mansidão, com sabedoria, seguindo os trâmites. Seja persistente naquilo que é do seu direito, mas colocando também diante de Deus, né? Mas seja persistente, não abra mão daquilo que
que é o seu direito. A não ser que coisa vai mais dentro da igreja, que questão de palavra, questão de olhares, isso aí nós vamos resolver dentro da igreja. Problemas assim a gente resolve dentro da igreja. Problemas espirituais é dentro da igreja. Agora, outros tipos de problemas aí, está levando volta de alguém tem que pagar pensão, alguém deixou de pagar, isso aí, claro que é justiça, tá? Deve procurar justiça. Então, que Deus ele ilumine nossas mentes, os nossos corações, para que a gente não venha passar uma mensagem errada do cristianismo, né? Para que a gente não venha dar um mau testemunho do Senhor Jesus, aquele crente brigão, que qualquer coisinha está brigando, qualquer coisinha ele acha que está sendo lesado, né? E aí fica uma pessoa chata, briguenta, né? Que todo mundo quer sair de perto, né? Imagina, né? Porque é crente, né? E aqui é um testemunho muito mau que a igreja ela deve evitar de dar para as pessoas nessa terra. Então, que através dessa palavra Deus ele tenha falado aos nossos corações, né? Dado essa noção de saber que a igreja é um lugar de adoração, de aprendizagem, é um lugar de transformação, de ensinamento, mas também é um lugar onde há mediação de conflitos e reconciliação. Tem que haver mediação e reconciliação. Vou passar então a palavra agora para o nosso irmão Luiz, para que ele, pelo Espírito Santo, aí faça os comentários, colocações que Deus estiver colocando no seu coração em nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Doutor Aguilar. Bom, hoje é muito pouca coisa, né? O senhor explicou tão bem, né? Eu queria ressaltar essa questão que o senhor até falou agora no final, né? As questões de ordem civil, aqui Paulo estava falando da igreja, né? Do transbordar das questões internas entre irmãos, algum mal entendido, deixar isso transbordar para a justiça comum, que não é por aí, né? Esses assuntos de igreja têm que ser resolvidos realmente dentro da igreja. De repente o irmão estava lá numa determinada função, o pastor lá, ou a liderança da igreja, entendeu que tinha que mudar para outra, aí ele não quis, foi uma confusão, aí vai e põe na justiça, isso não existe, né? Essas coisas têm que ser resolvidas. Como é que se diz? Então, para mim, essa foi a principal mensagem, porque eu já vi muitos pastores, muitos irmãos, em função de mensagens incompletas, tropeçarem nesses aspectos. Lógico, a irmã ficou com os filhos, a guarda dos filhos, e o marido não dá pensão alimentar, ela tem que entrar na justiça, não tem para onde correr. Foi o que o senhor falou, uma frase aqui que eu adoro quando o senhor fala, né? O crente não é alienado, o crente não é bobão, né? Isso é muito, muito importante. Outra coisa que o senhor falou, foge um pouco disso, mas como o senhor se espraia um pouco na sua explanação, o senhor falou a respeito da guerra entre o homem interior e o homem exterior. E o senhor esclareceu que nós vamos viver, não é, nessa luta, não vamos ter o último dia, até o nosso último suspiro, vai ser essa luta. Outra coisa que o senhor falou, que eu achei muito importante, e isso sim é uma questão muito importante, isso é muito importante, e isso é um marcador, né? Marcador é aquela coisa que é como se fosse uma linha de fronteira, né? Um marcador é aquela coisa que indica se determina, bom, para mim, né, na engenharia, se determinado concreto está bom ou está ruim. Então, aqui nós temos a questão, como o senhor falou, o passado, ele não nos define mais. Eu achei isso muito importante. Quando nós nos convertemos, que fomos alcançados pelo Espírito Santo, que passamos, nós temos que realmente mergulhar na palavra, crescer no conhecimento, permitir que a palavra nos mostra quando nós estamos errados. Quando nós estamos errados, mas mesmo assim nós não aceitamos, nós não queremos, é a tal guerra entre o homem interior e o homem exterior. Então, aí vem essa questão, o nosso passado, ele não nos define mais.
Se nós não realmente permitirmos a transformação em nós, nós ainda não somos verdadeiros cristãos. E poder, a palavra tem. Agora o homem vai abrir o coração, isso a gente deixa por aí, e a partir, sim, quando passamos pelas águas, recebemos a Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador, somos realmente espiritualmente alcançados, nós somos novas criaturas. Mas, como o Senhor me disse, nós continuamos com esse corpo aqui, não é? Que vai militar, né? A carne e o espírito vão militar sempre, né? Então, gostei muito desse assunto, porque o Senhor deu exemplos práticos, né, de quando e não quando um problema entre irmãos deve transbordar para a área civil dos tribunais. Não é? Foi como o apóstolo Paulo falou, como o senhor leu, será que não tem ninguém de bom senso aí no meio de vocês? Entendeu? Isso é muito importante, não é? Porque aí muitas vezes também na igreja nós percebemos assim, eu percebia muito assim, né? Não, eu nunca vou ter a sabedoria daquele irmão lá, não sei o que lá. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Se você realmente mergulhar nos rios do Espírito, se você ler a palavra, se você buscar a Deus, não adianta. Você vai se tornar sábio. Você, pelas suas próprias experiências de vida, no processo de santificação, você, como está na própria Bíblia, você vai se tornar um varão. O varão é aquela pessoa madura, né? O varão e a varoa, é aquela pessoa madura. Não existe aqueles ungidos, aqueles especiais, lógico. Você ainda está começando, mas você vai crescer, você vai prosperar no Evangelho. A palavra de Deus vai te transformar, a palavra de Deus vai te tornar sábio, e aí vem o bom transbordamento. A sabedoria de Deus vai transbordar de você para a igreja. Então, pastor, foi uma grande palavra, principalmente, na minha modesta opinião, pelos exemplos, pela parte prática, né, que o senhor colocou aí, que foi, na minha opinião, foi muito importante, porque eu já vi muita confusão. Então, Deus abençoe o senhor, a sua família, a sua vida, seu ministério, e tudo que aprove a ele, que o senhor cuidasse nessa terra. Obrigado, pastor. Amém, obrigado, irmão Luiz. Nós vamos agora, aquele momento de oração, aquele momento que nós colocamos diante de Deus as nossas vidas, né? Você vai colocar a sua vida, a luta, o problema que você está enfrentando, seu problema pessoal, problema familiar, sentimental, problema financeiro, seja qual for, né? Coloca diante de Deus, fala com Deus, apresenta realmente, mostra o que você está precisando, né, de verdade, para resolver esse problema. Mas, primeiro de tudo, é bom a gente pensar sempre em colocar as coisas espirituais, né? Jesus ensinou isso para a gente, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando nós fazemos isso, mesmo em meio a circunstâncias adversas, problemas intensos que nós estamos vivendo aí na nossa vida, nós temos aí forças para passar, nós temos aí a paz. Deus nos dá paz para passar por aquela luta, por aquele problema, e nos dá outros caminhos, né? Nos dá o escape, conforme a prova, conforme a tentação, ele sempre nos dá o escape, porque não existe nenhuma provação, não existe nenhuma tentação a qual nós não possamos suportar, mas é preciso que a gente esteja inserido na videira, que a gente esteja inserido ali no Senhor Jesus. Então, ore nesse espírito, né? Ore, você está falando desse momento com o ser mais poderoso e importante de todo o universo, aquele que ninguém pode desfazer o que ele faz, aquele que ninguém pode impedir as suas obras. Então fale com ele nessa forma, nesse jeito, entendendo a grandeza desse nosso Deus, a grandeza desse Senhor Jesus. Nós não estamos falando com qualquer pessoa
E nós não estamos falando com alguém para ver se dá certo. Nós estamos falando com alguém que está nos ouvindo neste momento e que tem o poder para nos responder. Então o irmão Luiz vai fazer essa oração de intercessão, o Espírito Santo vai colocar no coração dele aquilo que ele vai interceder, aquilo que ele vai orar, e cada um de vocês, cada um de nós vai estar colocando diante de Deus as nossas vidas, os nossos problemas, as nossas lutas, né? E nós vamos estar aqui orando em concordância com vocês, para que Deus esteja aí trabalhando no coração de cada um. Esse é o momento que Deus também trabalha. Quando a gente está falando com Deus, Ele vai trabalhando no nosso coração. Então é um momento que Ele vai trazendo paz, Ele vai trazendo um certo alívio e às vezes até já vai trazendo respostas, né? Então faça com muita fé, não faça de qualquer jeito não. Tem distração aí, tira tudo que tiver distração de perto nesse momento, vai para um lugar onde você realmente vai falar com Deus aí. Então, irmão Luiz, está com a oração e a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar, né? Então vamos nos concentrarmos, né? Como falou o pastor Aguilar. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, pelo discernimento da tua palavra que o Senhor trouxe ao pastor Aguilar. Colocamos agora nas tuas mãos as nossas necessidades e te pedimos resposta, pois sabemos que o Senhor é o Deus, como disse o pastor Aguilar, que faz e ninguém pode desfazer. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o nosso Deus. Então colocamos em tuas mãos as nossas necessidades, porque o Senhor é o Deus que supre as nossas necessidades. E a principal das necessidades, o Senhor já supriu para nós em Cristo Jesus. Nós somos salvos, retornamos a ter comunhão contigo, porque o véu foi rasgado de cima para baixo, através de ti, através da tua graça, através do teu favor a nós imerecido. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que seja o Senhor a nos trazer respostas. Enquanto não recebemos, não ouvimos a tua resposta, que o Senhor venha nos transformar, o Senhor venha nos tornar pacientes, resilientes, pessoas mais fortes, pessoas que aprendam a esperar e que mesmo assim não desistem, continuam te buscando, continuam te louvando. Responde, Senhor, às nossas orações, aos nossos clamores, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mesmo que a resposta não seja a que muitas vezes o nosso coração carnal deseja, o nosso coração humano, o nosso homem exterior deseja, mas que também nos conceda, Senhor, capacidade espiritual para entendermos que o que o Senhor está nos dando é o melhor para nós. Então eu quero te agradecer na certeza de que o Senhor vai nos responder. E enquanto estamos aguardando a resposta, o Senhor também, através das nossas orações, o Senhor está trabalhando em nossos corações. Eu quero colocar nas tuas mãos agora o nosso Brasil, pedir que o Senhor livre o Brasil de toda ideologia nefasta, que os nossos governantes sejam alcançados pelo Teu Espírito Santo e que possam, meu Deus, em nome de Jesus, entenderem que estão lá para nos servirem e não para eles se servirem de nós. Senhor, em nome de Jesus, livra o Brasil do caos social, do caos político, do caos ideológico, do caos econômico, do caos jurídico, da miséria e da fome. Eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe os campos, a indústria, o comércio, a prestação de serviços, que o Senhor abençoe a todo o povo brasileiro. Peço que o Senhor também traga liberdade aos presos de 8 de janeiro. Peço também que o Senhor continue restaurando a saúde do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.
e que ele não venha novamente a ter que voltar para a prisão. Eu peço que o Senhor livre ao presidente e a todos os presos, todos os presos, de toda a injustiça que está sendo cometida com eles. Peço também que o Senhor guarde e proteja todas as pessoas que vão aos hospitais, aos presídios e aos que vão como missionários a outros países. Por fim, peço que o Senhor também guarde e proteja ao Estado de Israel. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa aqui, tô com eco. Vocês estão com eco aí? Eu tô com eco aqui, eu não sei porquê. Retorno, deixa eu ver aqui. Bom, vamos dar continuidade. Nós vamos agora fazer aquela oração agradecendo a Deus, né, por Ele. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tirar aqui. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui na presença dEle, né? E por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, né? Primeiro a nossa salvação, que é impagável, só Jesus poderia fazer. E depois, tudo que Ele tem feito aí durante a nossa peregrinação aqui nessa terra. Essas coisas maravilhosas que só Ele pode fazer. Então, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença e nesse momento queremos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos deste de estar cultuando ao Senhor pela semana abençoada que terminou ontem, por essa semana que está começando hoje. Muito obrigado por todas essas coisas em nome do Senhor Jesus e principalmente muito obrigado pela salvação que somente o Senhor Jesus pode nos dar. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Concordo com a oração que o irmão Luiz fez, concordo com a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida colocou diante do teu altar. Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero nesse momento pedir ao Senhor que conceda a cada uma destas vidas que estão orando comigo agora, suas casas, suas famílias, todos e tudo que estiver ligado a esta pessoa, uma semana muito abençoada na Tua presença. Seja o Senhor a guardar, proteger, a livrar, meu Deus, de todos os males, a livrar de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas. Seja o Senhor, meu Deus, a suprir cada área de suas vidas em nome do Senhor Jesus e os fazer prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos e em todas as suas atividades em nome do Senhor Jesus. E que ao término deste culto o Senhor leve a todos em segurança os seus destinos. Livra, meu Deus, de todos os males e que esta bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estando a mão para cá, vamos receber a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz amém. Amém? Glória a Deus. Você tem aí um excelente final de domingo, uma semana repleta da presença de Deus, né? De muita paz, de muitas realizações, muita saúde. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.